Capítulo 3 Salvação. O cristão diante da cruz. Agora eu vi em meu sonho que a estrada por onde o cristão tinha que passar tinha de cada lado um muro chamado Salvação. Isaías capítulo 26 versículo 1. Ali, então, corria com muita dificuldade por causa do peso que carregava nas costas. Ele correu até chegar a um lugar mais alto, onde havia uma cruz, e um pouco mais abaixo, um túmulo. Assim que o cristão alcançou a cruz, seu fardo foi liberado de seus ombros e, caindo no chão, rolou até cair no túmulo, e nunca mais a viu. Salmo 103 versículo 12. O cristão, já sentindo-se aliviado, exclamou com alegria: Bem-aventurado aquele que me deu descanso com os seus sofrimentos e vida com a sua morte. Isaías capítulo 53 versículo 6, João capítulo 3 versículos 16 a 18, Romanos capítulo 5 versículos 8 a 10, Segunda carta aos Coríntios capítulo 5 versículo 21, Primeira carta de João capítulo 4 versículos 9 e 10. Lá ele ficou por alguns momentos, atordoado ao ver a facilidade com que sua carga havia caído. Ele olhou e olhou até que as lágrimas começaram a correr pelo seu rosto. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Mas eis que, enquanto ele observava e chorava, 3 seres resplandecentes vieram e o saudaram dizendo: Que a paz esteja com você. Imediatamente o primeiro lhe disse: Os teus pecados te são perdoados. Marcos capítulo 2 versículo 5. O segundo tirou seus trapos e o vestiu com roupas brancas. Zacarias capítulo 4 versículo 4. O terceiro colocou um selo em sua testa, Apocalipse capítulo 22 versículo 4, e entregou-lhe um rolo de pergaminho com um selo, Efésios capítulo 1 versículo 13, com a tarefa de lê-lo no caminho e entregá-lo para a cidade celestial, após o que seguiram seu caminho. O cristão, agora deu 3 saltos de pura alegria, e começou a caminhar cantando: Estou sobrecarregado com o peso dos meus pecados. Ninguém poderia me substituir até que eu chegasse aqui. Ai, que lugar é esse? Aqui começa a minha felicidade. Os cativos, simples, preguiça e presunção. Mais tarde eu vi em meu sonho que ele continuou até chegar ao fundo de uma ladeira. Ele viu na beira da estrada 3 homens dormindo profundamente e com grilhões nos pés. Um foi chamado de simples, o outro, preguiça, e a terceira, presunção. Ao vê-los nesse estado, cristão se aproximou deles para ver se conseguia a cor da luz, e gritou para eles: Vocês são como aqueles que dormem no topo de um mastro, que tem o mar morto abaixo, um abismo sem fundo. Provérbios capítulo 23 versículo 34. Acorda, pois, e vem comigo, e eu te ajudarei a tirar as tuas algemas, porque se por aqui passar aquele que anda como um leão que ruge, sereis presa de seus dentes. Primeira carta de Pedro capítulo 5 versículo 8. Acordando, os 3 responderam. Primeiro ele tornou tudo simples: Não vejo nenhum perigo. Preguiça, acrescentou: Vamos dormir mais um pouco. Presunção, disse: O que você se importa com o que acontece conosco? E com isso voltaram a dormir e cristão continuou seu caminho. Os trapaceiros, formalistas e hipocristas. Ainda preocupado, Christian viu 2 homens pulando o muro do lado esquerdo da estrada, e eles o alcançaram em ritmo acelerado.
Um deles foi chamado de formalista, e o outro, hipocrisia. O cristão perguntou-lhes: de onde vêm e para onde vão? Eles responderam: nascemos no país da vanglória e vamos ao monte Sião em busca de louvor. Porque eles não entraram pelo portão no começo da estrada? Não sabeis que está escrito que aquele que não entra pela porta, mas sobe por outra, tal é ladrão e assaltante. João capítulo 10 versículo 1. Eles responderam que seus compatriotas consideravam o portão muito longe e que sua maneira usual de entrar era pular o muro como haviam feito. Você não acha que isso será contado como uma transgressão contra o Senhor do lugar para onde estamos indo, violando assim sua vontade revelada? Disseram-lhe que, quanto a isso, não precisava se preocupar. Além disso, disseram, a questão é que entramos e o que importa como. Ao que cristão respondeu: eu ando de acordo com as regras do meu professor, você de acordo com o impulso de seus caprichos. Já sois considerados ladrões pelo Senhor da estrada, pelo que não contareis com a sua misericórdia. João capítulo 14 versículo 6. A isso eles não responderam nada, apenas disseram para ele se cuidar. Então eu vi que cada um seguiu seu caminho, sem muito a dizer. Juízes capítulo 21 versículo 25, exceto que os dois homens disseram a Christian, que em termos da lei e ordenanças eles não duvidavam que ele teve que segui-los como ele. Você não será salvo pelas leis e ordenanças, visto que não entrou pela porta. João capítulo 1 versículos 7 a 9, Gálatas capítulo 2 versículo 16. Os outros não responderam, apenas se entreolharam e riram. O morro das dificuldades. Vi então que todos chegavam ao sopé da colina das dificuldades, onde havia uma nascente. Dali partiam outros dois caminhos, além daquele que vinha direto do portão estreito. A primeira conduzia à esquerda e a segunda à direita do sopé da colina. Além disso, o caminho estreito subia a colina chamado Dificuldades. O cristão, primeiro foi à fonte e bebeu água para se refrescar. Imediatamente ele começou a subir a colina. Os outros dois também chegaram ao pé do desfiladeiro, mas quando viram que a ladeira era alta e íngreme e que havia outros dois caminhos mais fáceis, decidiram segui-los. O nome de um deles era Perigo, e o do outro, Destruição. Um pegou o caminho do perigo e acabou em uma grande floresta, e o outro seguiu o caminho da destruição, que o conduziu a um imenso campo cheio de montanhas escuras, onde tropeçou e caiu sem conseguir se levantar novamente. Então olhei para Christian, para ver como ele subia a colina, e notei que ele tropeçava e caía com frequência, e muitas vezes subia de joelhos por causa da inclinação da encosta. Ora, a meio da subida havia um agradável bosque de árvores, feito pelo Senhor da colina para descansar os peregrinos cansados. Aí, então, cristão, chegou e sentou-se para descansar. Então ele tirou o pergaminho do peito e começou a ler para se consolar. Ele também voltou a admirar a roupa que lhe foi dada no local da cruz e, agora calmo, logo começou a cochilar. Então ele caiu em um sono tão profundo que o deteve ali até quase o anoitecer, e estando dormindo, o pergaminho caiu de suas mãos. Enquanto ele dormia, alguém correu até ele e o acordou, dizendo: olha a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos,
e ser sábio. Provérbios capítulo 6 versículo 6. E com isso, Christian levantou-se de um salto e começou a subir a colina novamente em um bom ritmo até chegar ao cume. No topo da colina, 2 homens vieram correndo ao seu encontro. O nome de um era Medroso, e o do outro, Desconfiado, ao qual, Cristão, perguntou: Senhores, o que está acontecendo? Eles estão correndo na direção oposta. Com medo, ele respondeu que eles estavam indo para o Monte Sião, mas que haviam subido para este lugar difícil. Mas quanto mais andamos, acrescentou o ofegante, mais perigos encontramos. Por isso demos a volta por cima e agora vamos voltar. Sim, ele disse, desconfiado, porque um pouco mais adiante estão 2 leões na estrada. Se estão acordados ou dormindo, não sabemos, mas se chegarmos ao alcance deles, certamente nos despedaçaram. O que eles dizem me assusta, ele disse, Cristão, mas onde eu poderia ir para estar seguro? Eu vou continuar. A perda do cristão, que dorme durante o dia. Assim, desconfiados e medrosos, correram morro abaixo, enquanto Cristão continuou seu caminho. Mas, pensando no que aqueles homens haviam dito, ela procurou o pergaminho em seu seio, para lê-lo e receber conforto, mas por mais que procurasse, não conseguiu encontrá-lo. Muito aflito, Cristão não sabia o que fazer porque precisava do que usava para se consolar, e do que teria sido seu passe para a cidade celestial. Ele se censurou por ser tão tolo a ponto de adormecer naquele lugar que ali havia sido colocado para descansar um pouco do cansaço. Portanto, empreendeu o retorno até que avistou o bosque, censurou-se por ter adormecido, dizendo: ó, miserável de mim! Ter dormido durante o dia. Adormeça no meio da dificuldade. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 7 e 8, Apocalipse, capítulo 2, versículos 4 e 5. Ter cedido à carne. Quantos passos dei em vão? A mesma coisa aconteceu com Israel, porque por causa de seu pecado eles tiveram que voltar pelo Mar Vermelho. E agora devo seguir em frente com dor, o que poderia ter feito com alegria, se não fosse por esse sonho pecaminoso. Tenho que percorrer o mesmo caminho 2 vezes, quando não seria necessário fazê-lo mais de uma vez. Oh, eu gostaria de não ter adormecido. A essa altura, ele havia alcançado o bosque onde se sentou e chorou por um tempo, mas finalmente olhando em volta com tristeza, viu o pergaminho, que imediatamente pegou, e tremendo, ela colocou-o em seu peito. Que alegria este homem teve quando recuperou o livro, porque esta era a segurança de sua vida. Primeira carta de João capítulo 5 versículo 13. Ele também se lembrou novamente do que lhe haviam contado sobre os leões. E, cristão, disse a si mesmo, essas feras andam à noite procurando por suas presas, e se me encontrarem no escuro, como escaparei de suas garras? E assim ele seguiu seu caminho, o tempo todo lamentando seu infeliz erro, quando de repente ele olhou para cima e viu um magnífico palácio. O nome do palácio era Belo, e ficava ao lado da estrada real. Capítulo 4 – Comunhão fraterna. O belo palácio. Agora eu vi em meu sonho que Cristão,
Correu em direção ao palácio para ver se talvez pudesse ficar lá, mas depois de um tempo ele entrou em uma passagem estreita que ficava a cerca de 100 metros do palácio. À sua frente, ele viu 2 leões na estrada, então teve medo de seguir em frente e pensou em voltar. O porteiro viu que o cristão hesitava, como se fosse voltar. Mas o guarda-redes vigilante exclamou: "A tua fé é tão pequena." Marque o capítulo 4, versículo 40. Não temas os leões porque eles estão acorrentados e foram colocados lá para testar a fé e descobrir quem não a tem. 1 Pedro capítulo 1 versículo 7. Continue andando no meio da estrada, e você não chegará a nenhum ferir. Então eu vi que ele estava avançando, seguindo as instruções do porteiro com muito cuidado. Embora ele os ouvisse rugir, ele não recebeu nenhum dano. Então ele bateu palmas e continuou até chegar e parar na porta onde estava o porteiro. O cristão perguntou ao porteiro: "Senhor, que casa é esta? Posso passar a noite aqui?" "Esta casa foi construída pelo Senhor da colina, e fê-lo para alívio e segurança dos peregrinos", respondeu o vigia. Ele também perguntou de onde ela veio e para onde ela estava indo. "Venho da cidade da destruição e vou para o Monte Sião, mas gostaria, se possível, de passar a noite aqui." "Mas como você chegou tão tarde? O sol já se pôs." "Eu teria chegado antes, infeliz de mim." Romanos capítulo 7 versículo 24, não fosse o fato de ter adormecido no bosque que fica na subida. Enquanto dormia, perdi meu certificado. Mais tarde, procurando-o e não o encontrando, tive de voltar, contra a minha vontade, ao lugar onde dormia, e ali o encontrei. E agora aqui estou. Está bem. Vou chamar uma das criadas do palácio, que, se aprovar o que você diz, irá apresentá-lo ao resto da família, de acordo com as regras da casa. O vigia tocou então uma campainha, ao som de cujo som apareceu à porta uma bela donzela que parecia séria, chamada Discrição, que depois de conversar com ele poderia fazer o que lhe parecesse melhor, conforme os regulamentos da casa. Ela perguntou de onde ele vinha e para onde ia, e ele lhe disse. Ela também perguntou o que ele tinha visto e encontrado no caminho, e ele contou tudo. Então ela sorriu e, após uma breve pausa, disse: "Vou ligar para mais 3 da família." Correu até a porta e pediu prudência, misericórdia e caridade, que o levaram até onde estava a família, e muitos o receberam nas soleiras dizendo: "Entra, bendito do Senhor, porque esta casa foi construída justamente para acomodar peregrinos como você." Então o cristão o seguiu para dentro. Assim que ele entrou e se sentou, deram-lhe algo para beber e combinaram que, enquanto se preparava o jantar, alguns deles conversariam um pouco com o cristão para aproveitar o tempo. Prudence perguntou-lhe: "O que você faz para se livrar de suas ansiedades?" "Sim, só me resta lembrar o que vi na cruz, que me liberta deles. E quando olho para minha roupa bordada, isso também acontece. Além disso, quando leio o pergaminho que carrego no peito, também o faz. E quando penso com esperança para onde vou, eles desaparecem." Hebreus capítulo 12 versículo 1 a 3. Então ele continuou a falar de caridade com ele. Ele começou, perguntando: "Você tem família? És casado?" "Tenho esposa e 4 filhos pequenos." "E por que você não os trouxe com você?" Respondendo, o cristão chorou.
Oh, com que alegria eu teria feito isso! Mas todos eram contra a minha viagem. Que motivos eles deram para não acompanhá-lo? Eles estavam com medo de perder os prazeres tolos do mundo. Então, por um motivo e depois por outro, eles me deixaram ir sozinho. Mas se você admoestar o ímpio, e ele não se converter da sua maldade e do seu mau caminho, ele morrerá por causa da sua maldade, mas você terá livrado a sua alma. Ezequiel capítulo 3 versículo 19. Sobre o Senhor da colina. Mais tarde vi em meu sonho que eles ficaram conversando até o jantar ficar pronto. A mesa estava repleta de iguarias ricas e substanciosas, e toda a conversa girava em torno do Senhor da colina, o que ele havia feito e o motivo pelo qual havia construído aquela casa. E pelo que eles disseram, entendi que o Senhor tinha sido um grande guerreiro, e que havia lutado e matado aquele que tinha poder sobre a morte. Hebreus capítulo 2 versículos 14 e 15, mas não sem correr grande perigo, e isso me fez amá-lo mais. Porque, como disseram, ele o fez derramando muito sangue, mas o que encheu de virtude tudo o que ele fez foi tê-lo feito por puro amor à pátria. João capítulo 3 versículo 16. E também, alguns familiares afirmaram tê-lo visto e conversado com ele após sua morte na cruz. Disseram ter ouvido de sua própria boca que amava os pobres peregrinos, com um amor sem igual. Eles também lhe deram um exemplo do que ele afirmou, que ele havia se despojado de sua glória para fazer isso pelos pobres. Filipenses capítulo 2 versículos 5 a 11, e que eles o ouviram dizer e confirmar que ele não habitaria sozinho no Monte Sião. Eles também disseram que ele havia feito príncipes de muitos peregrinos, embora por natureza eles tivessem nascido mendigos em um monturo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 8, Salmo 113, versículo 7. Eles continuaram conversando até tarde da noite, e depois de se terem confiado à proteção do Senhor, retiraram-se para descansar. O peregrino era levado a uma grande sala no andar superior, que tinha uma janela voltada para o leste. O nome do quarto era Paz, e o cristão dormiu ali até o amanhecer. No dia seguinte, eles o levaram ao arsenal, onde lhe mostraram todo tipo de armas que o Senhor havia providenciado para os peregrinos, como espadas, escudos, capacetes, couraças e sapatos que nunca se desgastam. Mostraram-lhe também instrumentos com os quais alguns de seus servos haviam feito coisas maravilhosas. Mostraram-lhe a vara de Moisés, Êxodo, capítulo 7, versículo 20, e capítulo 10, versículo 13, Números, capítulo 20, versículo 11, os cântaros com os quais Gideão pôs em fuga os exércitos de Midian. Juízes, capítulo 7, versículos 19 e 20. Então eles mostraram a ele a mandíbula com a qual Sansão fazia suas façanhas. Juízes, capítulo 15, versículo 16. Também a funda e a pedra com que Davi matou Golias de Gate, e também a espada com que o Senhor matará o homem do pecado no dia em que ele se levantar para enfrentar a presa. Segunda carta aos Tessalonicenses capítulo 2 versículo 3, Apocalipse capítulo 19, versículo 15, capítulo 20, versículo 3. Seus amigos disseram: se o tempo estiver bom amanhã, mostraremos a você as montanhas de prazer, que eles disseram que aumentariam seu bem-estar, perto de seu destino. Isaías capítulo 33 versículos 16 e 17.
Era a terra de Emanuel, e é tão acessível, disseram-lhe, como esta colina era para todos os peregrinos. O cristão quis seguir o seu caminho. Saiu com os amigos até a porta, e aí perguntou ao porteiro se tinha visto outro peregrino passar, ao que o porteiro respondeu que sim. Diga-me, você o conhecia? Perguntou o cristão. Eu perguntei o nome dele e ele me disse que seu nome era Homem Fiel. Ah, eu conheço ele é da minha cidade, ele é meu vizinho, ele vem de onde eu nasci. Você acha que haverá muito progresso? Você já deve ter chegado ao Vale da Humilhação. Pois bem, bom porteiro, o Senhor esteja contigo, e acrescente abundantemente a todas as tuas bênçãos pela bondade que me tens mostrado. Dizendo isso, começou a avançar, mas então o cristão disse: assim como foi difícil subir, pelo que vejo, é perigoso descer, porque é difícil descer ao Vale da Humilhação, sem ter uma queda no caminho. Então vi em meu sonho que esses bons companheiros lhe davam um pão, uma garrafa de vinho e um cacho de uvas. Capítulo 5 – Guerra Espiritual. O cristão luta com Apolion. Ele começou a descer com muito cuidado, no entanto, ele deu um deslize ou dois. Mas já no Vale da Humilhação, o pobre cristão teve um problema. Ele havia se afastado um pouco, quando viu um inimigo maligno vindo ao seu encontro, cujo nome era Apolion. O cristão começou a ter medo e a pensar o que seria melhor, voltar atrás ou permanecer firme. Foi acordado que ele não tinha armadura nas costas e, portanto, fugir do inimigo lhe daria uma vantagem maior, pois poderia feri-lo facilmente com seus dardos. Portanto, ele decidiu arriscar e se manter firme. O cristão continuou seu caminho e logo depois ele se deparou com Apolion. O monstro tinha uma aparência horrível, ele estava vestido com escamas como um peixe, do qual se orgulhava. Ele tinha asas de dragão, pés de ouro e sua boca era como a de um leão. Aproximando-se do cristão, olhou-o com desdém e perguntou: de onde vens e para onde vais? Estou indo para Sião e estou voltando da cidade da destruição, que é um lugar ruim. Todo aquele território é meu, e eu sou príncipe e Deus dele. Portanto, você é um dos meus súditos e fugiu de seu rei. Eu nasci em seu domínio, mas estar ao seu serviço é difícil, e seu salário é tal que é impossível viver com isso, porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 3 versículo 23. Não há príncipe disposto a perder súditos, nem eu estou disposto a perder você. Mas eu já me entreguei ao Rei dos Reis. Como poderia ser seu de novo? Perguntou o cristão. Você já foi infiel em seu serviço a ele, como então você espera receber recompensas dele? Em que fui infiel, Apolion? Você desmaiou no início da jornada quando quase sufocou no pântano da desconfiança. Você tentou se livrar de seu fardo de várias maneiras, quando era apropriado esperar até que seu príncipe o tirasse de você. Você foi culpado por adormecer e perder a coisa mais valiosa. Você também quase voltou atrás por medo dos leões. E quando falas da tua viagem, do que tens visto e ouvido, pelo que dizes, mostras a vangloria do teu coração. Tudo isso é verdade, e haveria muito mais a dizer, mas o príncipe a quem sirvo e honro é misericordioso e perdoa rapidamente.
Naquele momento, Apolion, incapaz de conter sua raiva, explodiu em vozes, dizendo: Eu sou um inimigo daquele príncipe, eu odeio sua pessoa, suas leis e seu povo. Eu vim com o propósito de me livrar de você. Apolion, cuidado com o que você faz porque estou no caminho do rei, que é o caminho da santidade, portanto, cuide-se. Apolion, ocupando toda a largura da estrada, disse: Não pense que tenho medo de você. Prepare-se para morrer, pois juro por minha caverna infernal que você não sairá daqui, aqui vou derramar seu sangue. Dizendo isso, atirou um dardo inflamado em seu peito, mas o cristão tinha um escudo no braço, com o qual evitou aquele perigo. Então o cristão desembainhou a espada, pois viu que era hora de se defender. Apolion, por sua vez, atacou-o furiosamente, lançando dardos grossos como granizo, de modo que, apesar de tudo o que o cristão fez para evitá-los, Apolion o feriu na cabeça, nas mãos e nos pés. Isso fez com que o cristão recuasse um pouco, do qual Apolion aproveitou para atacar com mais fúria, mas o cristão se recompôs e resistiu com todo o vigor que pôde. Este terrível combate durou mais de meio-dia, tanto que o cristão estava quase exausto, pois por causa de suas feridas se sentia cada vez mais fraco. Então Apolion, vendo sua oportunidade, começou a se aproximar do cristão, e lutando corpo a corpo com ele conseguiu jogá-lo ao chão com tanta violência que sua espada escorregou de sua mão. Vendo isso, Apolion exclamou: Agora eu tenho você encurralado. E com isso o esmagou tanto que quase o sufocou até a morte, tanto que o cristão começou a desesperar de sua vida. Mas Deus quis que, quando Apolion estava prestes a descarregar seu golpe de misericórdia, o cristão estendeu a mão e pegou sua espada, Efésios capítulo 6 versículo 17, dizendo: Não me pendures, inimigo, porque ainda que eu caia, eu me levantarei. Miqueias, capítulo 7, versículo 8. E com isso ela lhe deu um golpe mortal que o mandou para trás como um homem mortalmente ferido. O cristão, percebendo isso, atacou novamente, dizendo: Antes, em todas estas coisas fazemos mais do que vencer por meio daquele que nos amou. Romanos capítulo 8 versículo 37. E com isso, Apolion abriu suas asas de dragão, fugiu, e o cristão não o viu mais. A menos que ele tenha visto e ouvido como eu vi e ouvi, ninguém pode imaginar esse combate com a horribilidade e o horror dos gritos de Apolion, por um lado, e os gemidos e gemidos do coração do cristão, por outro. Nenhuma vez eu vi um olhar agradável nele, mas quando ele feriu Apolion com sua espada de 2 gumes, então ele sorriu e olhou para cima. Hebreus capítulo 4 versículos 12 e 13. Foi o combate mais terrível que já vi. Terminada a batalha, o cristão disse: Aqui darei graças àquele que me livrou da boca do leão, aquele que me ajudou contra Apolion. Depois de dizer isso, uma mão com folhas da árvore da vida foi apresentada a ele, Apocalipse capítulo 22 versículo 2, que ele pegou e aplicou nas feridas recebidas na batalha. E instantaneamente ele foi curado. Ele imediatamente se sentou ali mesmo para comer pão e beber da garrafa que lhe fora dada pouco antes. Sentindo-se revigorado, ele seguiu seu caminho com a espada desembainhada, pois pensou: pode haver outro inimigo por perto. Mas em todo aquele vale ele não encontrou nenhum inimigo novamente. O vale da sombra da morte.
No fim daquele vale da humilhação havia outro, chamado Vale da Sombra da Morte, e era necessário que o cristão o atravessasse, porque no meio dele estava o caminho para a cidade celestial. Aquele vale era muito solitário, o profeta Jeremias descreve assim: uma terra deserta e despovoada, terra seca e à sombra da morte, uma terra pela qual nenhum homem passava, nem habitava homem. Jeremias capítulo 2 versículo 6. Aqui o cristão sofreu mais dificuldades do que quando lutou contra Apolion. Então vi em meu sonho que quando o cristão chegou à beira do vale da sombra da morte, ele encontrou dois homens correndo de volta na direção oposta. Eles eram filhos daqueles que deram um relatório negativo da boa terra, Números capítulo 13 versículo 32. Voltar. De volta, eles disseram. Por quê? O que é isso? Perguntou o cristão. Íamos na mesma direção que você, avançamos tanto quanto ousamos. Olhamos para frente e vimos o Vale Negro como piche, vimos goblins, sátiros e dragões do abismo. Também ouvimos uivos e gritos contínuos, como de pessoas sofrendo indizivelmente, que eram prisioneiros de aflição e estavam acorrentados. E sobre aquele vale paíram as terríveis nuvens de confusão, a morte também constantemente abre suas asas sobre ele. E em uma palavra, tudo é horrível e caótico. Jó, capítulo 3, versículo 5, e capítulo 10, versículo 22. Ao ouvir isso, o cristão respondeu: este é o meu caminho para o meu porto seguro. Será seu, mas não nosso. Com isso eles partiram. O cristão continuou seu caminho, embora sempre com a espada desembainhada na mão, com medo de ser assaltado. O caminho era muito estreito, à direita havia uma vala muito profunda e à esquerda, um pântano perigoso. A vala à direita é aquela por onde os cegos conduziram os cegos, ambos infelizmente pereceram. O pântano à esquerda, mesmo que um bom homem caia nele, não atinge o fundo. Certa vez, o rei Davi caiu naquele pântano e sem dúvida teria se afogado ali, se o Todo-Poderoso não o tivesse puxado para fora. Salmo 69 versículo 14. O bom cristão viu-se ainda mais em apuros, porque ao tentar no escuro evitar o fosso por um lado, corria o risco de cair no pântano do outro. Além dos perigos mencionados, o caminho aqui era tão escuro que, quando levantava o pé, não sabia onde pisaria. Quase no meio desse vale, notei que a boca do inferno ficava bem perto da estrada. Agora, o que devo fazer? Pensou o cristão. Vi quantas chamas e muita fumaça saíram, com faíscas e barulhos horríveis, coisas que não atenderam à espada do cristão, assim como Apolion não o fez. É por isso que o cristão foi forçado a embainhar sua espada e pegar a arma da oração. Efésios, capítulo 6, versículo 18. Livra agora, ó Senhor, minha alma. Salmo 116 versículo 4, ele exclamou. Assim continuou por muito tempo, as chamas de vez em quando chegavam onde ele estava, também ouvia vozes lugubres e turbilhões que iam e vinham, de tal maneira que às vezes pensava que ia ser despedaçado ou pisoteado como a lama das ruas. Esse espetáculo terrível e esses ruídos horríveis o seguiram por muitas léguas. E quando chegou a certo lugar, pareceu-lhe que um bando de espíritos malignos se aproximava dele. Parou para pensar no que deveria fazer. De vez em quando ele se inclinava para trás, então pensou que talvez já tivesse atravessado o meio do vale.
Ele também se lembrou de como havia superado muitos perigos e que voltar atrás poderia ser mais perigoso do que seguir em frente, então decidiu continuar. Mas os demônios pareciam se aproximar cada vez mais. Porém, quando já estavam quase onde estava o cristão, ele gritou com todas as suas forças: "Eu andarei na força do Senhor Deus." Com isso, eles recuaram e não o incomodaram mais. Não quero perder nenhum detalhe. Percebi que agora o pobre cristão estava tão confuso que nem reconhecia a própria voz. E foi nisso que percebi, assim que ela estava de pé na beira do poço em chamas, um dos malignos a puxou de volta, gentilmente se aproximou dela e murmurou terríveis blasfemias que ele acreditava virem de sua própria mente. Isso afetou o cristão mais do que qualquer coisa que ele havia encontrado até agora, a ponto de ele pensar que agora deveria blasfemar aquele que tanto amava antes. Mas se pudesse não o teria feito, porque não teve lucidez para tapar os ouvidos nem saber de onde vinham as blasfemias. Enquanto caminhava desconsolado por um tempo, parecia ouvir uma voz que dizia: "Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo." Josué capítulo 1 versículos 7 a 9, Salmo 23 versículo 4. Ao ouvir isso, o cristão se alegrou por estas razões. Primeiro, porque disso ele inferiu que outros que temiam a Deus também estavam caminhando por aquele vale. Em segundo lugar, porque sabiam que Deus estava com eles mesmo naquele estado sombrio e triste, e, por que não eu também, pensei, embora por causa do ambiente neste lugar, eu não possa percebê-lo. Jó capítulo 9 versículo 11. Em terceiro lugar, esperava alcança luz para ter sua companhia. Então ele seguiu seu caminho e chamou-o da frente, mas ele não sabia o que responder, pensando que também estava sozinho. Pouco depois amanheceu, e o cristão disse: "Volta amanhã para a sombra da morte." Amós capítulo 5 versículo 8. O sol já estava nascendo. Esta foi mais uma misericórdia para o cristão, porque é preciso notar que se a primeira parte do vale da sombra da morte era perigosa, a segunda, que ele ainda tinha que atravessar até chegar ao fim do vale, era ainda mais perigoso porque estava tão cheio de armadilhas de todos os tipos, redes, fossos, alguns profundos e salientes, que se estivesse escuro agora, como quando ele caminhou pela primeira parte do vale, ele teria perecido. Mas, como acabei de dizer, era madrugada. Ele disse: "Portanto, Deus faz sua luz brilhar sobre mim e com sua luz passarei pelas trevas." Jó capítulo 29 versículo 3. Com esta luz, então, ele alcançou o fim do vale. Agora eu via em meu sonho que havia sangue, ossos, cinzas e corpos mutilados de homens, até corpos de peregrinos que por ali haviam passado em outros tempos. Então o cristão cantou: "Ó mundo maravilhoso! Não posso dizer menos porque fui afastado desse perigo, poderia ter sido pego, ou teria me enredado e caído. Mas porque eu vivo, a Cristo seja a glória." O cristão encontra os fiéis. À medida que o cristão seguia o seu caminho, mais tarde via os fiéis. Ao vê-lo, o cristão correu com todas as suas forças e não apenas o alcançou, mas ultrapassou os fiéis, de modo que o último foi o primeiro. O cristão sorriu, vangloriando-se de ter ultrapassado o irmão. Mas ele estava tão distraído que tropeçou, caiu e não conseguiu se levantar até que os fiéis vieram ajudá-lo.
Ficaram juntos amigavelmente, conversando sobre tudo o que lhes acontecera durante a peregrinação. O cristão começou assim: meu querido e amado irmão fiel, estou feliz por ter chegado até você e por Deus ter temperado nosso espírito de tal maneira que possamos caminhar como companheiros neste caminho agradável. Quanto tempo você esteve na cidade da destruição antes de partir em sua própria peregrinação? Até que não aguentei mais, porque depois que você saiu se falou muito que nossa cidade logo seria destruída pelo céu de fogo. Como? Isso é o que nossos vizinhos disseram? Sim, e por algum tempo esse foi o único assunto da conversa. Como pode ser possível? E só você de todos eles saiu para escapar do perigo? Embora houvesse, como eu disse, muita conversa sobre isso, não acho que eles realmente acreditaram. Porque no calor das discussões ouvi que alguns vizinhos zombavam de você e de sua viagem desesperada, bem assim chamavam sua peregrinação, diziam os fiéis. E seu vizinho flexível, que voltou coberto de lama do pântano, foi tratado com grande desprezo e desprezado como um renegado. Diga-me, por favor, você conheceu alguém no Vale da Humilhação? Sim, encontrei um suposto descontente, que tentou me persuadir a voltar com ele, argumentando que passar por aquele vale era uma desgraça. Ele também me disse que ir para lá era o caminho certo para desagradar a todos os meus amigos, como orgulho, arrogância, autoestima e glória mundana e outros que ele tinha certeza que ficariam ofendidos se eu ousasse passar por aquele vale. E como você respondeu a ele? Eu disse a ele que ele estava muito errado, que embora esses mencionados pudessem ser chamados de meus parentes, e com razão porque são meus parentes segundo a carne, desde então eu me tornei um peregrino pelo que eles me repudiaram. Eu também os rejeito, então é como se nunca tivéssemos sido parentes. Marcos, capítulo 10, versículos 29 a 31. Eu também escapei do pântano da desconfiança, continuaram os fiéis, apenas para encontrar alguém cujo nome é libertinagem. Que língua lisonjeira ele tinha! Ela insistiu que eu fosse com ela. E no sopé da colina encontrei um velho chamado Adão o Primeiro, que vivia na cidade do engano. Seu trabalho, ele disse, foram muitos deleites e recompensas, que eu deveria finalmente ser seu herdeiro. Romanos capítulo 5 versículos 6 a 21. Queis com minhas filhas, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, ele me disse. Primeira carta a João capítulo 2 versículo 16. Mas, olhando para a sua testa, vi que estava escrito: não mintam uns aos outros, despojando-se do velho homem com as suas obras, e vestindo-se do novo, que segundo a imagem daquele que o criou se renova até pleno conhecimento. Colossenses capítulo 3 versículos 9 e 10. Quando me virei para sair, senti um beliscão mortal nas costas. A exortação e a profecia do evangelista. Assim que deixaram aquele deserto, os fiéis olharam para trás e viram alguém chegando. Ele disse ao irmão: quem vem? O cristão olhou e disse: o evangelista é meu bom amigo. Ao chegar, o evangelista disse: paz seja convosco, caríssimos, e com todos os vossos ajudantes. Bem-vindo, bem-vindo, meu bom evangelista, disse o cristão. O cristão e os fiéis contaram-lhe tudo o que lhes tinha acontecido e também queriam que ele falasse mais para os encorajar no resto do caminho.
Então o evangelista começou assim: Meus filhos, vocês ouviram as palavras da verdade do Evangelho, que nós mesmos nos gloriamos de vocês nas igrejas de Deus, por sua paciência e fé em todas as suas perseguições e tribulações que vocês suportam. Esta é uma demonstração do justo juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual também sofreis, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 4 e 5. Portanto, eles não podem esperar ir longe em sua peregrinação sem eles, sejam eles de um tipo ou de outro. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 8. Eles já descobriram algo da verdade dessas declarações, e outras seguem imediatamente. Tenho grande alegria porque vocês foram vencedores. Mas eles ainda não estão fora da vista do diabo. Eles chegarão a uma cidade muito próxima, onde os inimigos farão de tudo para tirar suas vidas. Um de vocês morrerá lá. Lembre-se de se comportar como homem e encomendar sua alma a Deus. Primeira carta aos Coríntios capítulo 16 versículo 13. Seja fiel até a morte, e o rei lhe dará a coroa da vida. Tiago, capítulo 1, versículo 12, Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Caro amigo ouvinte, em nome da equipe, o Poliglota Cristão, damos as boas-vindas e estamos contentes que você goste deste canal criado e projetado para você, onde você pode ouvir as adaptações dos melhores títulos cristãos em seu idioma. Livros escritos por autores renomados no meio cristão, e inspirados na Palavra de Deus. Incentivamos você a se juntar a nós e aproveitar esta nova série de audiolivros intitulada Progresso do Peregrino, escrita pelo pastor João Bunyan, autor deste e de outros títulos famosos. João Bunyan nasceu em Elstow, Bedfordshire, Inglaterra, no ano de 1628, e morreu em Londres, no ano de 1688. Ele era um pregador batista britânico. Embora João Bunyan tenha concebido a sua obra sobretudo como um veículo de expressão das ideias religiosas do puritanismo, a verdade é que a clareza da sua prosa e as referências ao cotidiano fizeram dele um modelo para a literatura britânica posterior. Esta famosa história da jornada de um homem pela vida em busca da salvação continua sendo uma das alegorias de fé mais divertidas e brilhantes já escritas. Esta obra mais importante da literatura inglesa é hoje considerada a melhor alegoria explicativa da teologia e do pensamento puritano. O livro está profundamente imerso nas Escrituras, pois Bunyan era um estudante da Bíblia comprometido e persistente. E se você gostou deste vídeo e do canal, encorajamos você a nos apoiar a crescer dando likes e se inscrevendo para que possamos continuar trabalhando para trazer o melhor conteúdo para você. Até a próxima semana. Deus te abençoe.